Nós estamos com o técnico do DIEESE, Max Leno. A partir de agora, ele vai conversar com a gente sobre a conjuntura econômica dentro da campanha salarial. Max, como o DIEESE trabalha e qual o seu papel nas campanhas salariais das diversas categorias? Bem, o DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudo Socioeconômico, que por sinal fará 60 anos esse ano de 2015, ele tem um papel importante no movimento sindical. Ele foi criado, inclusive, pelo próprio movimento sindical em 1955, primeiramente para tentar se contrapor às informações que o governo havia ou trabalhava na época em termos da variação dos preços, e o movimento sindical se mobilizou para tentar montar uma instituição que pudesse trazer elementos no sentido de se contrapor às informações que eram levadas à mesa de negociação por parte do governo da época, no governo de São Paulo. E daí por diante, o DIESE não só intensificou o seu trabalho na apuração do custo de vida, mas vem desenvolvendo vários trabalhos no âmbito do movimento sindical. A nossa atuação ela está muito voltada para a área de negociação coletiva, seja na assessoria e também nas participações envolvendo essa temática. O DIESE tem uma atuação forte também na área de formação sindical, na área de educação, e muitos estudos e pesquisas também são desenvolvidos pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos no sentido de subsidiar, dar elementos para a ação sindical de uma forma geral, seja no âmbito do Distrito Federal, na qual o escritório aqui de Brasília atua, como também em âmbito nacional. E assim, o DIESE hoje tem mais de 700 entidades sindicais filiadas, na qual a gente vem atuando de forma bastante presente, sobretudo nessas áreas que eu acabei de mencionar, na área de negociação coletiva, na área de formação, educação, na área de pesquisa e também de estudos técnicos. Max, nos últimos 4 anos, o que mudou no cenário macroeconômico e de que forma isto impacta na campanha salarial? Esse acaba sendo um momento importante para mostrar que as negociações coletivas, diferentemente do que muitos poderiam pensar, elas estão sim muito influenciadas pelos cenários macroeconômicos em que o país está vivenciando e, no caso, a negociação também ela está transcorrendo, está acontecendo, né? Dá para destacar alguns pontos importantes desse novo cenário macroeconômico que, por sinal, não são nada positivos, muito pelo contrário, são negativos comparado a outros anos, como, por exemplo, a perspectiva de que o país não apresente crescimento no ano de 2015, e isso já acaba sendo um empecilho muito grande nos processos de negociação coletiva de uma forma geral, nos vários setores, seja na indústria, no comércio, nos serviços. Acho que um outro elemento importante é o próprio ajuste fiscal que se intensificou nesse ano, iniciado lá em janeiro e agora intensificado ainda mais com os ajustes recentes do governo atual. E eu acho que um dos elementos importantes que, sob o ponto de vista macroeconômico, que acaba sendo um elemento, digamos, novo no cenário macroeconômico, é o patamar inflacionário, tendo em vista que em outros anos a inflação ela ficou relativamente próxima da meta estabelecida pelo governo, e esse ano, 2015, nas negociações, as categorias elas estão tendo que conviver com patamares inflacionários acima da própria meta estabelecida pelo governo. Quer dizer, a gente tem aí inflações, no caso, que giram em torno, dependendo da database, até de 9% próximo até 10% de inflação nos últimos 12 meses, o que acaba sendo de extrema relevância que as negociações elas tentem ao menos repor essa inflação do período, já que a inflação ela traz muitas consequências negativas para o bolso do trabalhador brasileiro. A empresa de Correios é independente de recursos do governo. Que influências isto traz para a campanha salarial? Bem, apesar da empresa Correios ser independente, ou pelo menos ser considerada uma empresa que não tenha tanta dependência de recursos do Tesouro, como é o caso de outras empresas ligadas ao governo federal, ainda assim,
acaba tendo como referência para as suas negociações, principalmente do seu ponto de vista da condução da própria empresa, quer dizer, a empresa ela toma como referência algumas medidas que são repassadas pelo governo federal para órgãos que, direta ou indiretamente, acabam também interferindo na negociação dos Correios, como é o caso do DEST, né? Que é o Departamento de Controle das Empresas Estatais, que, de certa forma, acaba norteando as negociações que ocorrem no âmbito dessas empresas, sejam elas empresas que sejam dependentes de recursos do Tesouro ou ainda empresas, como é o caso dos Correios, que não têm tanta dependência assim desses recursos por parte do governo. Ou seja, então a gente acaba tendo, no processo de negociação, um outro ator que não apenas esse ano, mas em outros anos também se fez presente no processo de negociação. E sobre essa alta da inflação que o senhor acabou de nos citar, ela vai refletir diretamente no salário destes trabalhadores? Bem, na verdade a inflação ela já está refletindo no bolso do trabalhador, né? Já que o patamar inflacionário mais elevado acaba reduzindo o poder de compra e isso mostra e reforça a necessidade de que essa inflação, ela ao menos seja reposta na database da categoria, porque ela se constitui em um elemento de corrosão salarial, né? De fazer com que o salário dos trabalhadores ele perca em termos de valores e isso faz com que a categoria, ela ao menos discuta mecanismos ou até formas de que essa inflação venha a ser reposta e com isso minimize os efeitos que a inflação acarreta no bolso do trabalhador. É claro que em patamares de inflação mais elevado, como é o que está acontecendo no ano de 2015, o que a gente tem percebido em relação às negociações coletivas, isso levando-se em consideração outras negociações que também já aconteceram, é que diante da não possibilidade de reposição da inflação propriamente dita, outras formas, né, alternativas estão sendo pensadas sob o ponto de vista de minimizar o efeito dessa inflação mais elevada, que é o caso de tentar discutir elevações em benefícios ou outras formas alternativas sob o ponto de vista da remuneração ou dos próprios benefícios que são pagos pelas empresas, de uma forma geral. Bom, Max, e para encerrar, que alternativas esses trabalhadores possuem dentro deste cenário que o senhor nos apresentou? Bom, um processo de negociação coletiva envolve uma série de elementos, uma série de fatores. Dentre eles, a questão relacionada à correlação de forças, que a todo momento está presente no processo de negociação. Nesse sentido, eu acho que o principal elemento que poderá fortalecer a luta dos trabalhadores é tentar puxar a correlação de forças favoravelmente ao lado dos trabalhadores, mobilizando e intensificando no sentido de que as conquistas elas possam acontecer nesse processo de negociação que está acontecendo tanto esse ano como também nos próximos que virão. Muito obrigado ao senhor pelos esclarecimentos. Nós conversamos aqui com o técnico do DIEESE, Max Leno. Ele foi acompanhado nessa entrevista pela secretária de imprensa da Fentect, Suzy Cristine. E você pode acompanhar mais informações no site da Federação dos Trabalhadores dos Correios e no canal Jornalismo Fentect, com informações aqui direto de Brasília.